Aula 94 do curso Latim Passo a Passo, sejam bem-vindos. Nessa e na aula seguinte nós veremos o símbolo dos apóstolos, que é o credo apostólico, é aquele mais curto, que geralmente se recita nas missas e que é usado também no terço. Então nós vamos dividir em duas partes, porque ele é um pouco mais comprido, para não ficar uma aula mais comprida. Então vamos dividir em duas partes, metade agora e metade na próxima aula. Então, em primeiro lugar, vamos fazer a leitura completa do credo. Então, credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem celi et terrae, et in Iesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, qui concepitus est Dei Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amém. Então, vamos lá. Então, primeiro, o credo ele está estruturado na primeira pessoa, a pessoa que está professando a fé. Então, a primeira oração aqui, credo, né? Eu creio, o verbo credo, credis, credere, é o verbo crer. Então, eu creio in Deum Patrem omnipotentem. Então, eu tenho o in aqui, é uma preposição de acusativo, eu vou ter esses termos aqui no acusativo. Deus, Pai, onipotente. Deum Patrem omnipotentem. Então, eu tenho aqui os nomes Deus, Pater e omnipotentes. Então, nomes da segunda, terceira declinações. E aqui, todos eles no caso acusativo. Então, creio em Deus Pai onipotente. Creatorem celi et terrae. Veja, esse creatorem celi et terra é um aposto, né? O aposto, ele é um tipo de estrutura que é colocado para explicitar algo que foi dito antes. Então, ele está relacionado ao que foi dito antes. O aposto no latim, ele vai para o mesmo caso do termo que ele especifica. Então, esse creatorem celi et terra, ele está especificando o Deum Patrem onipotente. Está dizendo, ó, Deus Pai onipotente, o qual é o Criador. Creatorem, então aqui eu tenho o acusativo novamente, no mesmo caso do termo ao qual o apóstolo se refere. Então, Criador, celi et terra. Então, eu tenho o genitivo aqui do céu e da terra. Do céu e da terra. Ambos no genitivo. Et in Iesum Christum. Então, eu tenho aqui o credo, ele ainda continua regendo essas orações seguintes, né? Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, só que aí eu tiro o credo para não repetir, é o costume no latim que a gente já conhece. Então, eu credo in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum. Eu tenho aqui o mesmo fenômeno. Então, eu creio in Iesum Christum, aqui o in, preposição de acusativo aqui, Iesum Christum, Jesus Cristo, filium eius unicum, Dominum nostrum. Eu tenho dois apóstolos aqui. Então, um é filium eius unicum e o outro é Dominum nostrum. Aqui em filium eius unicum, eu tenho aqui o filium unicum, filho único, no acusativo, e o eius aqui é o genitivo que se refere a esse filho único. Então, eu permaneço no apóstolo no mesmo caso, né, ao qual ele se refere, que é o acusativo, né, ao seu filho único, né, o seu aqui, ou dele, né, dele, do Pai, é o genitivo. Dominum nostrum, nosso Senhor. Dominum nostrum é uma especificação também de Jesus Cristo, é um apóstolo, então vai para o mesmo caso.
Dominum nostrum, acusativo. Ok? Qui conceptus est de Spiritus Sancto. Tem aqui o qui, é o pronome relativo, que se refere, né, a Jesus Cristo. Então aqui ele vai ser o sujeito, o nominativo, né? Mais para frente a gente vai estudar os pronomes. Né? E aqui eu tenho conceptus est. Foi concebido. Né? Aqui o termo está no perfeito, no pretérito perfeito da voz passiva. Né? Nós não vamos estudar ainda a voz passiva, tudo que a gente está vendo na voz ativa a respeito dos verbos. Mas na voz ativa a gente tem essa estrutura, conceptus est, foi concebido. Então eu tenho o termo, o verbo, ele é como se ele se transformasse em um substantivo. Né? É o particípio, chamado particípio. Então quando eu tenho o particípio com o verbo ser, então eu formo o pretérito perfeito do passivo, ou seja, foi concebido. A voz passiva, foi concebido. Então, foi concebido de Espírito Santo, do Espírito Santo. Que eu tenho o de, que é a preposição de ablativa, eu tenho os dois termos aqui. Spiritus, da quarta declinação, fica espírito no ablativo, e sanctus, da segunda, fica sancto. Então, foi concebido do Espírito Santo. Natus ex Maria Virgine. Aqui, atenção, o natus aqui, nascido, ele faz às vezes também do particípio. Natus est. O est aqui, ele não vai ser repetido, mas ele vai estar implícito aqui. Então eu digo nasceu. Né? Embora ele fique ainda na voz passiva, mas eu vou traduzir como nasceu. Né? Porque ficaria estranho se eu traduzisse foi nascido. Né? Foi nascido. Então, tirando esse este subentendido, eu digo nascido, né? Ou nasceu, ex Maria Virgem, da Virgem Maria. Então, ex Maria Virgem é ex, preposição de ablativo, né? Que significa algo que vem de, né? Ex, que sai de. Então, sai de quem? Da Virgem Maria. Virgem Maria aqui, Maria Virgine, tá? No caso ablativo. Ok? Passus sob Pôncio Pilato. Então, veja, o passus aqui, bem como esses outros termos, crucifixos, mortos, sepultos, veja que todos eles estão na forma do particípio, que é igual ao nominativo. Né? Então, eles vão indicar o pretérito perfeito na voz passiva, só que aqui eu vou traduzir. Aqui eu vou traduzir como eu traduziria a voz passiva. Então, padeceu, né? Foi padecido, mas eu traduzo como padeceu. Aqui eu traduzo na voz ativa, mas esses outros eu traduzo na voz passiva. Foi crucificado, morto e sepultado. Então eles estão na voz passiva. Mas à frente a gente vai entender essa voz passiva. Mas para que vocês entendam a estrutura que está aqui apresentada para nós. Então ele padeceu sob Pôncio Pilato, sub, né, debaixo, o sob, é a preposição que rege o ablativo. Então, Pontius, que fica Pontio no ablativo, Pilatus fica Pilato no ablativo. Então foi crucificado, morto e sepultado. Então essas formas todas, elas estão na forma do particípio, que se transforma no pretérito perfeito da voz passiva. Foi crucificado, morto e sepultado. Descendit ad inferos. Então, descendit, desceu, é o verbo, aqui está no pretérito perfeito. Ad inferos, tem o ad, preposição de acusativo aqui, e o inferos, né, ele vem de inferi, inferorum. Aqui, ele, veja, na segunda declinação, só que no plural, então ele significa dos mortos, né, aqueles que estão no reino dos mortos. Então, desceu aos mortos, para junto dos mortos. Aí a gente traduz, desceu ao inferno, né? A mansão dos mortos. Foi como ficou a tradução. Tertia die resurrexit a mortuis. Então, tertia die, então aqui
No terceiro dia, veja, é o ablativo aqui, dia, aqui feminino, o tertia, terceiro, vai estando o die no feminino, o tertia vai também para o feminino, no mesmo caso, ablativo. Então, no terceiro dia, que é uma adjunta adverbial de tempo, né, nós já estudamos. No terceiro dia, resurrexit, ressuscitou, que tempo, pretérito perfeito. A mortuis, né, dos mortos. O a, aqui, ele é a abreviação de ab, então, dos mortos, né? O mortuis aqui é o ablativo, tá certo? Ablativo plural de mortuus, mortui, ok? Então é isso. Na próxima aula a gente continua para ver, né, a outra metade do credo apostólico, do símbolo apostólico. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.